Olá pessoal, dando continuidade aqui ao assunto da Química Inorgânica 1. Como dito no último vídeo, vamos falar hoje de tabela periódica e propriedades periódicas dos elementos. Bom, introduzindo aqui a tabela periódica, né? O que é essa tabela periódica? Ela nada mais é do que uma forma de organizar os átomos, principalmente por número atômico, né? Além disso, traz ali grupos que têm propriedades semelhantes e tem uma série de regras e propriedades periódicas que a gente consegue observar nela, não simplesmente uma simples organização por número atômico. Então ela é subdividida principalmente em grupos e períodos, então é uma forma bem fácil de falar sobre a tabela periódica é a gente tratar sempre em grupos e períodos, então sempre você vai estar falando, é um elemento do grupo 1, é um elemento que está no período 2, 3, então isso é fácil de se organizar aqui. Os grupos são essas colunas verticais e os períodos são as colunas horizontais, são aqui numerados, né? São 18 grupos e 7 períodos. E como eu falei, né? Não é simplesmente uma organização por número atômico, mas ela também tem uma série de tendências periódicas nessas propriedades dos elementos que estão aqui agrupados, que você consegue observar na tabela. Então, beleza. Primeira coisa que a gente consegue observar aqui é em relação aos subníveis de energia. Qual é o subnível, qual o elétron, onde o último elétron do átomo está, em qual subnível de energia ele está. Então aqui quando você trata do grupo 1, você tem aqui os subníveis S, no caso da primeira família, o último elétron está no S1, e no caso da família 2 vai estar no S2. Você tem aqui no lado de cá os orbitais P, né? Os últimos elétrons pertencentes aos orbitais P. Aqui no meio da tabela, que é onde estão os metais de transição, você vai ter principalmente os orbitais D, que é onde você também consegue perceber os casos de exceção, as regras lá de distribuição eletrônica. E aqui, onde predomina os orbitais F, são os elementos de transição interna. Então você tem aqui os orbitais, os subníveis de energia, os últimos subníveis de energia SP, os elementos representativos, que geralmente eles não fogem àquelas regras de distribuição eletrônica. Tem aqui os elementos de transição, representados pelos orbitais D, e os elementos de transição interna, representados pelos orbitais F. Então, até isso você consegue enxergar aqui na tabela periódica. Assim como a gente tratava lá sobre os gases nobres, parando naqueles começando a partir dos orbitais, dos subníveis de energia P completamente preenchidos, aqui a gente consegue observar isso, né? Você tem lá o neônio indo até o 2p6, o argônio indo até o 3p6 e assim vai, que é o que a gente já utilizou na última videoaula para facilitar a distribuição eletrônica. Primeira propriedade que a gente vai tratar aqui é o raio atômico. O que é o raio atômico? O raio atômico, para dizer, é muito complicado você tratar assim do raio de um átomo simplesmente, já que o átomo não é uma coisa sólida, né? É meio difícil você determinar até onde vai o átomo. Então, a forma mais fácil de definir esse raio atômico seria num composto ali onde tem vários átomos juntos, seria metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. Então, está até aqui representado por essa imagem. Então, você tem dois átomos aqui, próximos um ao outro. Você tem essa distância entre os dois núcleos, que vai representar duas vezes o raio desse átomo. Então, metade dessa distância vai ser o raio atômico desses átomos aqui. Obviamente, eu estou tratando de dois átomos iguais, né? Esse raio atômico ele vai ser afetado principalmente pelo número de camadas eletrônicas que seu átomo tem. Então, quanto maior o número de camadas, maior vai ser seu átomo, certo? É até fácil de pensar nisso. E pela carga nuclear efetiva. Então, quanto mais fraca a carga nuclear efetiva, menos vai ter a atração eletrosfera-núcleo, então maior vai ser esse raio atômico. E como que a gente observa isso na tabela periódica? Ele vai aumentar com o aumento do número atômico na mesma família, então você descendo uma família, você vai ter um aumento do raio atômico. Isso aí vai estar muito ligado a esse primeiro efeito aqui, né, que é o número de camadas eletrônicas, porque quando você desce um período
Cada período representa um número de camadas eletrônicas, então no período 1 você tem uma camada, no período 2 você tem duas, e assim vai. Então se você está tratando de elementos de períodos mais abaixo, com o número do período maior, eles têm mais camadas eletrônicas, então naturalmente o raio desse átomo vai ser maior. E ele também diminui com o aumento do número atômico em um mesmo período. Então ele vai diminuir quando você estiver no mesmo período andando da esquerda para a direita. Isso aí vai ser explicado muito mais pela carga nuclear efetiva, porque aqui você já está no mesmo período, então não faz muito sentido você falar de diferença de camada eletrônica, já que eles têm o mesmo número de camadas, mas já faz mais sentido você falar de carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva ela vai estar relacionada muito à força do núcleo tem nessa última camada de elétrons. Como ela está interagindo com essa última camada de elétrons. Então, os elétrons mais internos eles vão exercer um efeito chamado efeito de blindagem. Então, se você tem um núcleo lá formado por 5 prótons e na sua camada mais externa você tem 3 elétrons, você tem lá, no caso do boro, né, que eu estou falando, você tem um núcleo com 5 prótons. Aí você tem a primeira camada com 2 elétrons. Na camada externa mais 3 elétrons. Esses 2 elétrons internos eles vão exercer um efeito de blindagem que vai anular parcialmente essa carga do núcleo. Não vai ser exatamente 2 por 2, 2 elétrons anular 2 cargas positivas, mas ele vai exercer um efeito de redução dessa carga. Então, o efeito que os elétrons lá de fora vão sentir, esses 3 elétrons, não vai ser desse núcleo completo de 5 prótons. Vai ser ali um efeito mais atenuado. Assim, numa situação genérica, poderia dizer, por exemplo, que eles estão sofrendo o efeito de 3 prótons, ou um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Mas, de qualquer forma, esse efeito de blindagem ele vai diminuir a atração desses elétrons mais externos. E por que o raio vai aumentar quando você aumenta o número atômico no mesmo período? Quando você está aumentando o número atômico no mesmo período, o que você está fazendo é adicionar mais elétrons na camada mais externa. Porque se você está tratando do mesmo período, a princípio você tende a pensar que eles têm o mesmo número de camadas. Então esses elétrons estão entrando ali naquela última camada e todos esses elétrons vão sofrer a influência de uma mesma carga nuclear efetiva. Tirando os efeitos de blindagem, obviamente, mas a blindagem vai ser muito semelhante aos outros átomos que estão ali juntos a ele, porque se ele está no mesmo período, o número de elétrons internos, a princípio, é o mesmo, né? O que vai diferenciar o número de elétrons externos. Só que a carga nuclear vai ser maior, porque o número atômico dele é maior. Então, se você tem um número de prótons maior no seu núcleo, e você está com elétrons a mesma distância não, no mesmo nível de energia do que um elemento com um número atômico menor, por você ter uma carga nuclear efetiva maior, esses elétrons vão sofrer a influência de uma carga positiva maior, o efeito de atração vai ser maior. Então, com um efeito de atração maior, você torna esses elétrons mais próximos do núcleo e você diminui o raio atômico. Então, você aumentar o número de prótons no núcleo no mesmo período, você aumenta essa atração eletrosfera-núcleo e acaba diminuindo o raio atômico. Aqui um esquema mostrando esse efeito, né? Então vocês podem ver que você descendo nos períodos, você vai aumentar o tamanho do seu raio atômico devido ao efeito do aumento de camadas eletrônicas. E andando da esquerda para a direita, você vai ter o efeito inverso, né? Por você ter uma carga nuclear efetiva maior, por esses átomos ter números de prótons maiores do que os átomos à sua esquerda, eles vão ter uma atração elétronsfera-núcleo maior e uma redução desse raio atômico. Então isso daqui é observado. Então o raio atômico ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aqui uma outra forma de mostrar isso. Então aqui ele está mostrando em função do número atômico e o raio, como que ele vai variar. Então você tem lá o lítio, vai aumentando ali no mesmo período, vai diminuindo no mesmo período, né, devido ao efeito da atração núcleo-eletrosfera, né?
chega aqui no flúor, ele passa para a próxima família. Aí já começa a ter camadas maiores. O raio aumenta quando você está tratando no mesmo período. Esse raio diminui. Quando muda de período, o raio aumenta de novo, vai diminuindo e assim vai. Então tem essa tendência. Tem as suas exceções aqui no meio do caminho, mas uma regra geral é essa. Na mesma família ele diminui e no mesmo período, na mesma família ele aumenta com o decrescimento dos períodos e no mesmo período ele diminui. Agora estou falando de raio iônico. Ali a gente está falando do raio do átomo, né? O raio iônico, quando você compara um cátion com um elemento neutro, o raio do cátion ele vai ser menor. Mas por que o raio do cátion vai ser menor? Primeiro, quando você pode ter um cátion que vai liberar todos os elétrons da última camada dele e ele vai passar a ter com uma camada mais energética uma camada que antes era mais externa, mais interna. Então isso daí já representa a diminuição do número de camadas. Ou também, a diminuição do raio, né, devido à diminuição do número de camadas. Ou também, pode acontecer simultaneamente ou não, a redução da repulsão entre os elétrons da mesma camada. Então, quando você tem ali dois elétrons na mesma camada eletrônica, tem uma repulsão natural entre eles, já que eles têm carga semelhante. E isso acaba fazendo com que eles se afastem mais, aumentando o raio do seu átomo. Quando você retira um elétron dessa camada, você tem ali uma carga, você não tem mais essa repulsão entre esses elétrons, ou se tiver mais elétrons, vai diminuir essa repulsão entre os elétrons, você acaba diminuindo esses efeitos de repulsão e acaba influenciando menos no aumento do raio. Então pode ser explicado por esses dois casos. Principalmente quando ocorre, né, de retirar todos os elétrons da camada mais externa, esse vai ser um efeito mais forte do que o efeito de repulsão. Mas nem sempre você vai desprotonar, retirar os elétrons todos da camada mais externa a ponto de fazer ele reduzir o número de camadas eletrônicas. Então também pode ser explicado pela repulsão dos elétrons. Mas esse efeito ele é menor do que da redução do número de camadas. Já no caso do ânion é o contrário. Quando você tem um ânion, o raio do ânion ele geralmente é maior. E isso daí vai ser geralmente explicado pela repulsão dos elétrons da mesma camada. Muito dificilmente vai ocorrer do caso de aumentar o número de camadas, que seja um caso mais difícil de ocorrer, de um átomo adicionar elétrons além da estabilidade dele. Mas pode ocorrer também, mas principalmente devido ao aumento de repulsão dos elétrons. Então, se você já tinha ali, por exemplo, 6 elétrons, no caso do enxofre, se você coloca mais 2 ali para ficar S2-, onde antes tinha repulsão entre 6 elétrons, você passa a ter repulsão entre 8. Então isso aí tem mais efeitos repulsivos e você acaba aumentando o raio desse elemento. Aí aqui, o tamanho relativo dos íons, né? O raio iônico, ele vai aumentar com o número de camadas eletrônicas, né? Isso é natural. Quanto mais camadas o seu íon tiver, maior vai ser o raio dele. Então vai descer, ele vai aumentar descendo os períodos. E ele vai diminuir com o aumento da carga nuclear efetiva. Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor vai ser seu raio. Aqui, tem uma diferença aqui, por exemplo, o lítio+, você pode pensar assim, mas o lítio+, ele está menor do que o N3-. Mas é porque, no caso do lítio+, ele acabou perdendo uma camada, né? Quando ele perdeu esse elétron da segunda camada, ele ficou como se fosse um átomo de hélio, que teria só os elétrons do orbital 1s. Então aqui, ele comparativamente com o N3-, ele é menor, mas por causa do efeito da diminuição do número de camadas ter sido muito maior do que o efeito propriamente dito da carga nuclear efetiva. Aí aqui um exemplo. Arranjar cada um dos seguintes pares de íons na ordem crescente de raios iônicos. Então você tem ali magnésio 2+, e cálcio 2+. Então para isso, para fazer esse comparativo, é bom você fazer a distribuição eletrônica.
E eu preferi fazer aqui através de diagramas de quadrículas. Você tem o magnésio, ele tem número atômico igual a 12, a distribuição eletrônica dele vai ser essa, do neônio, já tem 10 elétrons, 3s2. E o cálcio, que tem número atômico 20, ele vai ter ali a distribuição do argônio, 4s2. Quando o magnésio perde 2 elétrons, ele vai perder esses elétrons da camada 3s, ele vai ficar com a configuração do neônio, que seria até a segunda camada eletrônica, né? E o caso do cálcio, ele vai perder esses dois aqui, vai ficar com configuração semelhante à do argônio, que seria como as três primeiras camadas completas. Então aqui você vai ter um magnésio com 2 camadas eletrônicas, o cálcio com 3. Então, pelo número de camadas eletrônicas, que é o que dá para você comparar entre os dois aqui, o cálcio ele tem mais camadas, então é natural você pensar que o cálcio 2+, ele vai ser um íon maior do que o magnésio 2+. Aí aqui, comparando o oxigênio, o O2- com o F-. O oxigênio neutro, ele tem número atômico 8, ele vai ser a distribuição eletrônica do hélio mais o 2s completamente preenchido e o 2p com 4 elétrons. E o flúor vai ser muito semelhante ao oxigênio, só que com um elétron a mais aqui. No caso do oxigênio 2-, ele vai adicionar 2 elétrons aqui, vai preencher completamente o orbital p, e o flúor vai adicionar um elétron aqui. Ele vai preencher também completamente o orbital p. No caso aqui, eu estou tratando de espécies isoeletrônicas. A distribuição eletrônica desses dois íons é exatamente igual. Então, o que vai diferenciar um do outro vai ser a carga nuclear efetiva, vai ser o número atômico. No caso do oxigênio, eu tenho 8 prótons lá no meu núcleo. Esses 8 prótons, eles vão fazer uma força muito menor aqui nos meus elétrons, uma força atrativa, do que os 9 prótons que o flúor tem. A blindagem que eles vão ter no interior é muito semelhante, já que eles têm a mesma configuração eletrônica. Então, o flúor, por ter naturalmente mais prótons, ele vai ter uma carga nuclear efetiva nos elétrons da última camada muito maior do que o oxigênio tem. E por isso, a atração da eletrosfera do flúor com o seu núcleo vai ser maior, o que vai implicar na redução do seu raio atômico quando comparado com o oxigênio. Então, é natural pensar que o íon flúor é menor do que o íon oxigênio. Agora pensando no oxigênio e no enxofre. Bom, você vai ter o oxigênio aqui com essa distribuição eletrônica que já foi falada, e o enxofre ele vai entrar com a distribuição eletrônica semelhante, só que partindo do neônio. Então ele tem aqui um 3s completamente preenchido e 4 elétrons no P, muito semelhante ao oxigênio, só que ele tem uma camada a mais, né? Ele já está no nível ali eletrônico 3, enquanto o oxigênio está no nível eletrônico 2. Quando você entra com esses 2 elétrons aqui, para formar esses ânions, eles vão entrar aqui emparelhados, né, preencher completamente o P. A mesma coisa vai acontecer no enxofre. Não é um caso de átomos isoeletrônicos, né, porque eles têm número de elétrons diferentes. Mas o principal ponto que você vai partir de análise aqui vai ser justamente devido à diferença de camadas eletrônicas. Enquanto o enxofre aqui ele vai ter duas camadas completamente preenchidas, não, melhor dizendo, 3 camadas completamente preenchidas, o oxigênio vai ter 2 camadas completamente preenchidas. Então o enxofre ele tem mais camadas, ele é naturalmente um íon maior do que o oxigênio. E por último, comparando o magnésio 2+ com o alumínio 3+. O magnésio ele vai ter essa configuração eletrônica do neônio com 3s completamente preenchido. O alumínio ele vai ter essa configuração aqui, do neônio com 3s completamente preenchido com um elétron a mais, no 3p. O magnésio 2+, ele vai perder esses 2 elétrons, vai ficar com a configuração do neônio. E o alumínio ele vai perder esses 3 elétrons, ficando com a configuração do neônio. Nesse caso, eu estou tratando de elementos isoeletrônicos. Então,
o que eu vou ter que analisar é a carga nuclear efetiva. No caso do alumínio, por ter um número atômico maior, ele vai ter uma carga nuclear efetiva maior, já que eu estou tratando de elementos com a mesma quantidade de elétrons, de íons, melhor dizendo, com a mesma quantidade de elétrons. Então, como ele vai ter uma carga nuclear efetiva maior, a atração núcleo-eletrosfera vai ser maior, ele vai ser um íon menor do que o magnésio. Então é isso. Agora falando de outra propriedade periódica, que seria a energia de ionização. O que é essa energia de ionização? Ela é energia envolvida na remoção de um mol de elétrons de um mol de átomo na fase gás. Então vai ser justamente essa energia que você vai precisar para remover esse mol de elétrons de um mol de átomo. E como que ela se comporta? Ela vai diminuir com o aumento do número atômico, é a mesma família, e ela vai aumentar com o número atômico em um mesmo período. Então ela diminui de cima para baixo e aumenta da esquerda para a direita. E por que isso ocorre? Bom, eu estou falando da energia necessária para remover um mol de elétrons. Quando eu estou com menos camadas eletrônicas, você tem um elétron mais próximo do núcleo. Então a atração núcleo-eletrosfera ela é mais forte. Então, se você tem um elétron na camada N igual a 1, a atração dele vai ser maior com o núcleo do que um elétron na camada N igual a 2. Certo? Tanto é que os níveis de energia são menores, né, mais próximos do núcleo, porque estão mais estabilizados. Então, para você remover um elétron de uma camada mais externa, é mais fácil, porque ele está menos atraído ao núcleo. Então, essa força que faz ele ficar preso ao átomo exercida pelo núcleo, ela é mais fraca. Então, é mais fácil você ter essa energia necessária ser menor. Então você vai precisar ejetar menos energia no seu átomo para poder remover ele do elétron. Ejetar mais energia no seu átomo para remover esse elétron do átomo. Então é por isso que ele diminui ao descer uma mesma família, devido ao tamanho devido aos números de camadas eletrônicas. E ele vai aumentar com o número atômico de um mesmo período. Ele vai aumentar da esquerda para a direita. Por que ele vai aumentar da esquerda para a direita? Quando você está tratando da esquerda para a direita, você está aumentando a carga nuclear efetiva. Então, quando você tem uma carga nuclear efetiva maior, a atração desse elétron com o núcleo é maior, então a energia necessária para remover ele do seu átomo também é maior. Então, é natural que haja esse aumento da energia de ionização. Então, aqui é o que vai ser observado. Você vai ter um aumento, a diminuição dessa energia descendo a família, devido ao afastamento do elétron do núcleo e diminuição dessa interação, e aumentando da esquerda para a direita, que é quando você vai observar os efeitos da carga nuclear efetiva. Tem algumas exceções aqui, obviamente, mas elas vão ser tratadas à parte, né? A regra geral é essa. Aí aqui é o mesmo gráfico, né? Só que aqui tratando em função do número atômico. Então você tratando aqui da esquerda para a direita, você vai aumentando essa energia, né? Quando você desce de nível, muda de período, né, para um período maior, com mais camadas, essa energia cai drasticamente. Aí tratando no mesmo período, ela vai aumentando até trocar de período e assim vai. Considerando também que tem exceções no meio do caminho, mas a regra geral é essa. Aí beleza. A energia de ionização, você não trata simplesmente de uma energia de ionização, né? Você pode ter energia de ionização para retirar um elétron, mas não necessariamente você vai tirar só um. Você pode ter energia de ionização para 2, para 3, para 4 elétrons e assim vai. Então tem energias de ionização sucessivas. Uma coisa que aí já não é caso de exceção, isso vai ocorrer sempre, em ionizações sucessivas, essa energia de ionização ela sempre aumenta. Então, a primeira energia de ionização, ela sempre vai ser menor do que a segunda, que vai ser menor do que a terceira, e assim vai. Então, sempre mais fácil você tirar o primeiro elétron do que tirar o segundo. Outra coisa também, é muito mais fácil você tirar um elétron de um cátion do que de um átomo neutro. Porque, por exemplo,
Muito mais fácil não. Mais energia é necessária para remover um elétron de um cátion do que de um átomo neutro. Porque quando você já tem um cátion, você já tem um excesso de cargas positivas. Então, você tirar mais uma carga negativa dele vai demandar mais energia para esse processo. Do que é diferente quando você tem um átomo de carga zero. É justamente o que eu tinha falado. A primeira energia de ionização, ela sempre vai ser menor do que a segunda. E outra coisa também, diferenças maiores de energia de ionização quando comparados a elétrons de camadas eletrônicas distintas. Então, quando você está ionizando numa mesma camada, você vai ter um aumento da energia de ionização. Mas quando você está numa camada mais externa e a sua próxima ionização retira um elétron de uma camada mais interna, representa um salto muito grande de energia. É o que pode ser observado aqui nesse desenho. Por exemplo, aqui o lítio. O lítio é da família 1A. Então, a princípio, ele tem um elétron na camada mais externa. Você retira esse elétron, você vai ter essa energia de ionização. Já para retirar o segundo, que já vai ser de uma camada mais interna, a energia de ionização cresce drasticamente. Mesmo ocorre com o berílio, só que o berílio já é da família 2A. Para tirar o primeiro, é uma energia mais baixa, a segunda aumenta, mas não é um aumento tão drástico. O berílio tem 2 elétrons da última camada. Quando você vai tirar o terceiro, que é de uma camada mais interna, ocorre esse salto muito grande de energia. Isso ocorre para qualquer elemento. Você vai observar esse tipo de fenômeno. Porque um elétron da camada mais interna ele está mais fortemente ligado ao seu átomo devido à proximidade que ele tem com o núcleo, né? Então você vai demandar muito mais energia do que um elétron de uma camada mais externa. Há um exemplo para trabalhar em cima desses dados de energia de ionização. Considerar a seguinte tabela de energia de ionização que está em kJ por mol. As letras não são símbolos dos elementos químicos. Primeiro, qual desses elementos tem a maior tendência para formar um cátion 1+? Então, para eu ver tendência de formar um cátion 1+, eu tenho que pensar. Para formar um cátion 1+, tem que ser mais fácil eu retirar o elétron. Quem vai ter mais tendência é o que for mais fácil de retirar esse elétron. E o que é mais fácil de retirar o elétron é o que demanda menos energia. Então, é o que vai ter a menor energia de ionização inicial. A primeira você vai formar um cátion 1+, né? Você vai tirar um elétron e vai ficar 1+. Então, aqui, comparando esses átomos, esses elementos que estão aqui, o que tem a primeira energia de ionização menor é o elemento W. Então, nada mais justo pensar do que esse elemento tem uma maior tendência para formar um cátion 1+. Para qual elemento a energia necessária para formar um cátion 2+ é máxima? Então, agora eu já vou pensar na segunda energia de ionização, né? Porque eu vou ter que liberar o primeiro e liberar o segundo. Então, não somente pensar na segunda energia de ionização, vou ter que pensar na soma das duas, né? Qual que é a soma das duas vai dar o maior valor. Qual que vai ser mais difícil de formar esse cátion 2+, né? Que ele está perguntando que a energia é máxima. Então, aqui, você pode fazer a conta, obviamente, né? Mas é até fácil de observar. Você observando aqui o V, ele vai dar 2.300, 2.400. Aqui vai dar uns 3.500. Aqui vai dar uns 3.400. Esse daqui já vai dar próximo de 5.000. Esse aqui vai dar próximo de 1.600, 1.700. Então, esse daqui, mesmo sem fazer as contas, né? Mas você pode fazer para reforçar o seu argumento. Ele vai ter um somatório das duas primeiras energias maior. Então, isso aqui vai demandar uma maior energia de ionização, uma maior combinação de energia para poder formar o cátion 2+. Então, aqui a resposta da letra B é o elemento Y. Qual elemento pertence ao grupo 3A da classificação periódica? Então, quando a gente está falando do grupo 3A, são os elementos que têm 3 elétrons na última camada. Então, como que eu vou perceber qual que pertence a esse grupo? Bom, aqui eu tenho dados de 4 energias de ionização. Se ele é da família 3A, é natural pensar que a primeira, a segunda e a terceira energia de ionizações elas vão ser crescentes, mas elas vão ser valores razoavelmente próximos, não muito bruscos, a alteração de uma para a outra. A quarta ionização, que aí eu já estaria tirando um elétron da camada mais interna, que teria que ser essa mudança brusca. Se ela ocorrer antes, quer dizer que ele não é da família 3A. Se não ocorrer aqui nessas 4 energias de ionização, quer dizer que é de uma família além da 3A.
Então eu tenho que observar essa mudança brusca entre a terceira e a quarta, para identificar como um elemento do grupo 3A. Então aqui, ó, da terceira para a quarta, eu passo de 2.000 para 11.000, uma alteração muito brusca. O que não ocorre aqui na primeira, para a segunda e para a terceira. Você vê que a alteração mais brusca desse elemento aqui é da terceira para a quarta. Então já poderia pensar que é esse daqui, mas vamos conferir os outros. Ó, o W, ele vai de 400 para 3.000, depois 4.000, 5.000. Você vê que a alteração mais brusca é aqui, ó, da primeira para a segunda. Então esse W é natural você pensar que é da família 1A. O X, ele vai de 1.000 para 2.000, para 4.000, para 6.000. Você vê que a alteração mais brusca assim, você observa, seria aqui entre a segunda e a terceira. Então você poderia pensar que esse X fosse da família 2A. Já o Y, ele vai de 400 para 4.000, 6.000, 9.000. A alteração mais drástica que tem aqui é da primeira para a segunda. Você também pensaria que ele é da família 1A. E o Z, 590, 1.000, 4.900, 5.800. Analisando os dados, você tenderia a pensar que ele é da família 2A, por exemplo. Já que a alteração mais brusca está aqui. Beleza. Então, qual elemento pertence ao grupo 3A da classificação periódica? Era o primeiro ali que a gente tinha avaliado, né? Que é onde a gente vê a alteração mais brusca. E aqui, qual par de elementos deve pertencer à mesma família da classificação periódica? É o que a gente tinha analisado aqui agora há pouco, né? A gente notou essas alterações mais bruscas aqui entre o W. Ó, o W teve a alteração mais brusca aqui na segunda. Não, espera só um momento. Tá errado aqui. O W é da família 1A, o Y é também da família 1A. Isso, tá certinho. Aqui você tem a alteração mais brusca aqui da primeira para a segunda, né? E o Y também tem a alteração mais brusca da primeira para a segunda. Então, é natural você pensar que eles são da mesma família e da família 1A. E nesse par, qual que tem o maior Z? Como que eu vou avaliar isso? Qual que tem o maior Z? Se eu estou falando da mesma família, o que tem o maior Z é o que está num período mais abaixo. Está descendo, né, a família. A energia de ionização, ela, como a gente mesmo viu, ela aumenta quando você desce uma família. Ela diminui quando você desce uma família, devido ao efeito das camadas eletrônicas. Quando você tem mais camadas eletrônicas, menor é a atração núcleo-eletrosfera, menor vai ser essa energia. Então, o que tiver mais camadas, já que a gente está tratando da mesma família, ele vai ter maior Z, e consequentemente é o que tem a menor primeira energia de ionização, que seria aqui o W. Por ele ter uma atração menor no núcleo eletrosfera, ele vai ter essa menor energia de ionização. Então, o que tem o maior Z é o W, esse conjunto de dados aqui. Agora falando de outra propriedade, seria a propriedade de afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? Ela é muito semelhante ao que a gente acabou de falar, só que tem um conceito um pouco diferente. Ela é a energia envolvida na adição de um mol de elétrons a um mol de átomos na fase gasosa. Ali a gente falava da remoção do elétron, né? A energia que era liberada. Agora a gente fala da energia envolvida na adição de mol de elétrons. Aqui tem abordagens que tratam ela de forma positiva, tem que tratam ela de forma negativa. Eu estou usando a abordagem de quanto mais negativa, maior a afinidade eletrônica. Menos negativa, é isso. Então, quando ela se torna menos negativa, quando você aumenta o número atômico em uma mesma família, então descendo, não é a mesma família, né? De cima para baixo, e ela se torna mais negativa com o aumento do número atômico no mesmo período. Então, você andando da esquerda para a direita, ela se torna mais negativa. Ela ser mais negativa representa uma maior afinidade eletrônica, porque ela mais negativa, aqui para a abordagem que eu estou usando, seria um processo mais exotérmico, um processo mais espontâneo. Então aqui mostra uma tabela mostrando essa tendência. Tem aqui pontos de exceção, mas é o que eu acabei de falar mesmo. Ela vai se tornando menos negativa descendo a família e mais negativa da esquerda para a direita.
O porquê disso? Primeiro, falando da esquerda para a direita. Quando você tem uma carga nuclear efetiva maior, já que você está tratando de um elemento com o mesmo número de camadas, né? Você está tratando aqui o oxigênio e o flúor, por exemplo, comparando os dois. Quando você tem uma carga nuclear efetiva maior, você tem uma atração ali na última camada maior, né? Você tem uma carga positiva maior atraindo elétrons, então é mais fácil você adicionar carga negativa naquela camada, porque em teoria ela está mais estabilizada em questão de carga. É mais fácil você adicionar mais uma carga negativa ali, porque você tem mais carga positiva para estabilizar aquilo. E aqui ela vai ser maior, vai ser mais negativa, né? Vai ser uma afinidade eletrônica maior nos elementos com menor, com um período menor, com menor raio atômico, vamos assim dizer, né? Porque se você tem um raio atômico menor, o que vai acontecer? A eletrosfera está mais próxima do núcleo, o seu elétron que vai entrar ele vai estar mais próximo do núcleo, ele vai estar mais estabilizado com a carga do núcleo. Então aqui, esse é o motivo da sua afinidade eletrônica ela ser mais negativa nos elétrons, nos átomos que são menores, justamente por causa desse efeito de atração núcleo-elétron. Aí um exemplo. Considerar os valores de afinidade eletrônica dos elementos do segundo período da classificação periódica. Então, está aqui os elementos do segundo período. Aí, qual que é a tendência geral observada? Então, essa tendência que eu acabei de falar, né? Ela aumenta, a afinidade eletrônica ela aumenta, né? No caso aqui, ela se torna mais negativa, que é o que representa a afinidade eletrônica maior, com o aumento do número atômico. Então, quanto maior o número atômico, maior vai ser a afinidade eletrônica. Muito pelaquela questão de carga nuclear efetiva. E depois, por que o berílio é uma exceção à tendência geral? Pode ver aqui que o lítio ele tem uma afinidade de menos 59, depois o berílio ela é praticamente zero, e depois você volta a ter afinidades eletrônicas aqui negativas e variando, né? Uma tendência geral de diminuindo. Bom, isso aqui vai ser explicado pela distribuição eletrônica dele, ó. Pegando o berílio simplesmente. Quando você tem o berílio aqui na forma neutra, o próximo elétron que entraria aqui, ele entraria no orbital P, que está completamente vazio. Então, isso daqui, primeiro, o orbital P, ele está num nível de energia maior, então ele está mais distante do núcleo. Isso daqui implica numa atração do elétron menor, né? Então isso aí já diminuiria a afinidade eletrônica por si só. E além disso, ele está no mesmo nível desses orbitais S. Então, além dele estar num orbital de maior energia, que vai ter uma menor atração com o núcleo, ele já tem ali dois elétrons no mesmo nível que vão gerar repulsão com ele. Então, ele tem esses dois pontos que contam contra a sua entrada nesse átomo. Por ele estar entrando num orbital que ainda não está preenchido, então ele vai estar inaugurando um novo nível de energia, né? Que vai ter menor atração com o núcleo, e além disso já tem elétrons ali no mesmo nível eletrônico fazendo a repulsão. Aí a letra B, letra C na verdade, né? Por que a afinidade eletrônica do carbono é mais negativa do que a do nitrogênio? Então, você pode ver aqui que o que se esperaria é que do carbono para o nitrogênio ela fosse mais negativa, né? Que o nitrogênio, por ter um número atômico maior, ele tivesse uma maior afinidade eletrônica. Mas isso aqui também vou explicar através da distribuição eletrônica. Bom, o nitrogênio neutro, ele tem aqui o 2s completamente preenchido e o 2p completamente emparelhado. O carbono, ele é bem semelhante, só que a diferença é que ele tem um 2p sem estar nada preenchido. Por que a afinidade eletrônica do carbono ela é mais negativa? Ele vai ser mais suscetível a receber um elétron do que um nitrogênio. Primeiro, se um elétron for entrar no nitrogênio, ele vai ter que entrar aqui desemparelhado. Isso como a gente viu lá pela regra de Hund, isso é a última opção, né? Sempre você vai dar preferência para o elétron, ele vai ser mais estável estando emparelhado. No caso do carbono, ele vai entrar aqui emparelhado com os outros. Não vai ocorrer esse caso aqui de desemparelhamento que causa uma certa repulsão ali, uma certa redução de energia. Aumento de energia, na verdade.
Então, é basicamente isso. O elétron adicionado ao nitrogênio emparelha-se com outro elétron do orbital P, enquanto que no carbono ele vai ocupar um orbital inicialmente vazio. Então aqui ele não está inaugurando um novo nível de energia, como aconteceu no berílio, já que todos os orbitais P têm o mesmo nível de energia, eles são degenerados. Ele só vai estar numa posição que é mais estável do que ele tivesse emparelhado no mesmo orbital P. Desemparelhado, melhor dizendo, no mesmo orbital P, como ocorre no nitrogênio. Então vai ser explicado justamente por causa disso. Ele vai entrar emparelhado, enquanto o outro vai entrar desemparelhado. Agora falando sobre o último tema, que seria a eletronegatividade, que também é uma tendência periódica. Esse conceito foi introduzido por Linus Pauling. Ele fala da tendência de um átomo em uma molécula de atrair elétrons para si. Então, quando você tem uma ligação química, a eletronegatividade vai falar da questão de qual átomo envolvido naquela ligação vai pegar o elétron para ele, ou qual vai deixar o elétron mais próximo. Isso aí vai ser usado para quando estiver tratando mais especificamente dos casos de ligação química, que ainda não é um assunto a se tratar na disciplina. Isso aí vai refletir na polaridade de compostos, ligações químicas, né, que com o elétron ele tendo uma tendência a estar mais próximo ou mais atraído para um elétron, para um átomo, ele vai gerar essas regiões de polaridade, né? E esse princípio da eletronegatividade você vai observar a seguinte tendência. Ele vai diminuir com o aumento do número atômico com a mesma família, então ele diminui quando você desce uma família, e ele vai aumentar quando você vai da esquerda para a direita no mesmo período. E por que isso ocorre? Aqui mostrando a tabela de eletronegatividade. Primeiro, quando você está tratando aqui do flúor, por exemplo, comparado com o oxigênio, quando você tem esses dois elementos juntos, você tem aqui o flúor com uma eletronegatividade maior, então quer dizer que ele tem uma tendência a atrair o elétron mais para próximo dele, quando ele está comparado ao oxigênio, muito devido à carga nuclear efetiva. Porque se o flúor, por ter um número atômico maior e estar no mesmo período, ele vai ter uma atração núcleo-eletrosfera maior do que o oxigênio. Então, se tem um elétron ali sendo disputado na ligação química, ele tem uma força de carga positiva maior do que do oxigênio. Então, é natural pensar que o elétron vai tender a ficar mais próximo do flúor. Então, aqui, uma ligação genérica entre o flúor e o oxigênio, a tendência seria do elétron ou passar totalmente para o flúor ou ficar muito mais próximo do flúor, formando um momento polar negativo aqui no flúor. Então, isso aqui é explicado pela carga nuclear efetiva, né? A eletronegatividade. E a redução dela descendo os períodos é explicada pelo raio atômico, né? Quando você tem um raio atômico maior, que é o caso aqui do cloro, o núcleo ele está mais afastado da região onde o elétron vai estar na ligação. Então, ele estando mais afastado, o efeito dele nos elétrons, o efeito de atração dele vai ser mais fraco, o que faz com que ele atraia menos o elétron. Então, o flúor aqui, por ter o elétron mais próximo do núcleo do que o cloro, ele vai ter uma força de atração maior. Então, as explicações para essas propriedades periódicas são basicamente em cima dessas duas propriedades, carga nuclear efetiva e raio atômico. Você não vai fugir muito disso. Só que cada uma você tem que observar de certa forma, né? No caso da eletronegatividade, é melhor você ter um átomo menor com a carga nuclear efetiva maior, o que não ocorre para todas as outras propriedades periódicas. Mas aí, de resumo, seria isso, né? Você aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Bom, de propriedades periódicas que tinha para falar era isso, complementando o assunto da primeira videoaula. Esse é o assunto da primeira prova, espero que tenha ficado claro para vocês. Quaisquer dúvidas, podem procurar o CAENC, que sempre vai ter alguém disposto para ajudar a vocês, não somente nessa disciplina, mas em qualquer outra. Não esqueça de acompanhar o CAENC nas redes sociais e no canal do YouTube para aproveitar mais materiais e novidades e notícias do nosso curso. E muito obrigado.
Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Uma boa prova.